O ex-banqueiro Daniel Vorcaro entende, ou pelo menos isso é o que se depreende do entorno dele, leia-se amigos, gente que tem contato, advogados, ele estaria procurando um acordo para uma delação premiada. Acordo e delação premiada são contradições em termos, mas é o que ele está procurando, é o que diz o entorno dele. E isso muito contaminado pelo ambiente político do país. Prevê-se que ele vai ficar em cana até, talvez, o fim das eleições. Ao vivo de Brasília, a repórter Luciana Amaral com os últimos detalhes. Boa noite, Luciana. Oi, William. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW nesta terça-feira. Olha, William, a Polícia Federal ainda tem demonstrado uma insatisfação muito grande perante essa segunda proposta de delação premiada apresentada já pelo Daniel Vorcaro. A avaliação é que ele ainda não entregou tudo que tem, não entregou todos os detalhes, não entregou tanto quanto os investigadores gostariam. Até por isso, então, uma expectativa do entorno de Vorcaro é que essa delação premiada saia pelo menos por meio da PGR, da Procuradoria-Geral da República. E ainda, Vorcaro ainda faz uma complementação, faz acréscimos ao que ele já apresentou. A expectativa é que uma resposta oficial saia até o final dessa semana em relação se a PF e a PGR vão aceitar essa nova proposta de delação apresentada. Essa situação também dele de tentar ainda apresentar mais algum detalhe ali no limite do que ele considera possível se deve ao que o entorno do ex-banqueiro enxerga como uma politização do processo, especialmente, claro, pelo potencial da delação atingir autoridades e todos os três poderes. Bem, portanto, então, tem uma avaliação, até por investigadores, que uma questão melhor, um caminho melhor, seria deixar a investigação realmente correr o seu curso, avançar naturalmente e não se prender tanto ao que o Vorcaro está apresentando, ao que ele está dizendo. Portanto, então, né, nesse caso, a tendência seria que Vorcaro ficasse preso na superintendência ali da PF ou porventura também na Papuda, na Papudinha, até pelo menos as eleições. Então a gente está falando de pelo menos mais 3, 4 meses na prisão para Daniel Vorcaro. Claro que isso tudo vai depender do quanto será aceito, da delação, do material apresentado e acolhido, então, pelos investigadores e, é claro, a homologação também pelo relator André Mendonça, lá no STF. Só para complementar, vale ressaltar também que a Justiça das Bahamas realmente aceitou e concretizou ali que o Banco Master está liquidado. Por que eu falo isso? A decisão facilita o processo de recuperação dos ativos financeiros da instituição bancária no exterior, é claro, especialmente então no paraíso fiscal carimbenho. Mas é isso, até o final da semana, todo mundo nessa expectativa do que vai ser acrescido a proposta de delação e, é claro, se ela vai ser aceita, né, William? Volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Cristiano Noronha, é impossível a gente não fazer um paralelo com o que está acontecendo lá do outro lado do mundo com a guerra do Trump. Todo dia o Trump anuncia alguma coisa, todo dia a gente espera alguma coisa da delação do Vorcaro. Nós estamos vivendo em função de noticiários que não se realizam. Ou sim, se a intenção de quem entra num acordo de delação ou de colaboração premiada, vamos usar o termo técnico, é escapar da cadeia e, no caso do Vorcaro, obviamente, ainda desfrutar de alguma coisa que ele conseguiu guardar, todos esses anos ele guardou bastante. Deve estar em algum lugar. Nos Bahamas já disseram que lá já podem procurar. Que distância ele está disso, hein? Bom, William, de fato, o Vorcaro, ele tenta fazer essa negociação preservando, né, esses recursos
ainda que ele prometa devolver parte desse dinheiro. Mas eu acredito que também deve estar no cálculo aí do Vorcaro. A gente viu isso acontecer, por exemplo, durante o processo de Lava Jato, sempre apostar que no final da história a gente vai ter sempre uma reacomodação de forças e possivelmente tudo que ele está passando agora possa ser eventualmente anulado. O fato é que muita gente em Brasília está torcendo para que essa delação não saia, porque acaba poupando muita gente do desgaste, e mesmo que alguém seja tragado pelo desgaste de eventuais investigações da Polícia Federal, sempre pode apostar ou usar do argumento de que se trata de uma perseguição política, né? E se a delação não sai, cada um dos lados de governo e oposição usam toda essa história, cada um dentro da sua conveniência. Dado a teia de relacionamento que o Vorcaro criou nesses últimos anos, enquanto estava lá desfrutando da estrutura lá do Banco Master, a teia dele é muito grande, e ela tem, de certa forma, operado, mandando mensagens, sinais de que não seria um bom negócio para ele fazer essa delação. E por isso também aí essa grande resistência por parte dele. A gente tem uma coisa andando aí que a gente acaba esquecendo quando estamos todos dedicados a esse, como eu falei, a esse noticiário que não se realiza, que é a delação aguardada, agora. Nós temos uma investigação volumosa, avançando ao que até aqui, desde que passou a relatoria do ministro André Mendonça. A Polícia Federal, ao que tudo indica, caminha com pernas próprias. O que é que se eventualmente, Caio, já se, digamos, pode antecipar disso? Bom, William, tem uma guerra de versões, antes de mais nada, né? E ninguém, a não ser Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e o Vorcaro e a Defesa, tiveram acesso ao conteúdo da primeira e da segunda delação, né? O que a gente tem de informação é a partir das pessoas que dizem ter visto e dizem terem tido acesso. Aquilo que a gente chamou de entorno do Vorcaro. Isso, esse é um pressuposto importante, porque tudo que está sendo visto, noticiado, falado e reportado pelos repórteres em geral, é a partir de alguém que viu. E alguém que viu passa adiante o que achar que é conveniente dizer e ser tornado público. Isso posto, você tem basicamente duas versões, né, predominantes. Uma do entorno do Vorcaro, entendendo que há uma má vontade das autoridades, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em fechar esse acordo de colaboração premiada, em razão dos interesses todos de pegar o sistema, em razão das ligações da cúpula da Polícia Federal com a cúpula do Supremo Tribunal Federal, da cúpula da Procuradoria-Geral da República com o Supremo, com o Palácio do Planalto. Então, o entorno do Vorcaro entende que a Polícia Federal e a PGR não querem fechar isso pelas suas conexões políticas e por quem está em cima deles na hierarquia de poder da República também não entende que é necessário fechar essa colaboração. Já os investigadores, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, acham que ele entregou pouco, que ele tem mais a entregar, que ele está escondendo dinheiro, que de uma para outra ele avançou pouco, que ele, de certa maneira, ele dá um caminho para a investigação, mas ele não dá o ato de ofício, né? Ele diz que deu dinheiro para um contrato, por exemplo, mas ele não diz que aquela autoridade deu de volta com algum benefício a partir Qual foi a compensação? Do exercício de sua função. Então, são essas duas versões que estão na praça, né? E ninguém viu, né? Tirando esses três agentes, ninguém viu, assim, para poder comparar uma com outra e dizer até onde vai. O que a gente tem de informação é isso. É isso. William, essa história do ressarcimento, por exemplo, que é um ponto que parece que pega na PGR, né, da Polícia Federal, dizendo, olha, eu tenho muito mais se você não me entregar, não confessar crime.
não assumir a responsabilidade sobre o que você fez, porque a delação parte disso, quer dizer, você tem que assumir que você fez parte de uma rede de fraudes ali, que houve cometimento de crime, né? Então, uma peça que falta é essa, da confissão, de uma recusa dele, uma resistência dele em assumir isso. Isso pega para a Polícia Federal. Para a PGR, as informações que a gente tem é que há uma tentativa de buscar um ressarcimento. E esse ressarcimento é que me preocupa, porque a forma como ele pode ser fechado, olha, então ele tem 10 anos para devolver 60 bilhões de reais, como é o número que já apareceu. Da onde ele vai tirar 60 bilhões de reais, né? Corresponde ao prejuízo lá do fundo garantidor. Exato. Então, mas essa conta foi feita por quê? Porque é o prejuízo do fundo garantidor de crédito. Qual é a base dessa conta? Da onde saiu esse número 40, 50, 60 bilhões de reais? Assim, que contrato é esse? Se ele tem 10 anos para pagar 60 bilhões de reais e ele tem algum dinheiro, o dinheiro com a taxa de juros no Brasil, se ele investir no Tesouro Direto, ele vai receber mais do que ele vai pagar no final das contas. Então, é uma linha muito tênue entre aquilo que as autoridades já têm e podem incriminá-lo e julgá-lo por isso, e aquilo que pode virar uma peça a favor dele ao longo do tempo, inclusive de questionamento do processo. Eu tenho ouvido muito uma preocupação, especialmente de executivos do setor financeiro e tal, que Caio, que passa muito no que você acabou de dizer, que é a subjetividade da interpretação das coisas. Está se perdendo a objetividade sobre a quantidade de provas que a Polícia Federal diz que tem e está se fazendo uma leitura muito mais subjetiva do processo, dos envolvidos, das feridas do poder e tal, do que do mérito. Deixa eu ver, peraí, tenho 5 minutos nesse segmento, dá para colocar você na roda nesse momento, Daniel. Se eu comparo com o clima em Brasília, é isso que eu gostaria que você nos relatasse, Daniel. De, digamos, 3, 4 meses atrás, a enorme expectativa em torno da que seria a delação do fim do mundo, seria a delação que alteraria o rumo das eleições, seria a delação que colocaria algumas das instituições, especialmente o Supremo, numa situação ainda mais complicada, em termos de perda de legitimidade, por exemplo, e comparo com agora, ou as pessoas aprenderam a gostar de viver à beira do abismo, ou esse abismo é só um buraquinho? Olha, William, eu me lembro perfeitamente de quando a gente estava aqui em janeiro ou fevereiro e surgiram as primeiras mensagens ali do celular de Daniel Vorcaro, quando Andrei Rodrigues da Polícia Federal levou aquele primeiro relatório ao Edson Fachin dizendo, olha, tem um ministro do Supremo aqui citado, que havia um clima de pânico absoluto com o que estava por vir. O mundo político, e aí a esquerda, o centrão, a direita, ministros do Supremo, estavam ali num clima de pânico mesmo. O que a gente tem 4 meses depois, praticamente, pode até ser um auto-engano, e acho que essa é uma ressalva importante, mas o clima que se tem hoje no mundo político, de forma geral, é que esse delata, não delata, contrata advogado, depois troca o advogado, aí destroca o advogado, que tudo isso esvazia o conteúdo real da delação. E que todas as mensagens que se tem, aí, como o Caio notou, ninguém teve acesso ali aos anexos, mas o que a gente ouve pelas pessoas que leram, que viram, que tiveram acesso, tudo isso causa no mundo político uma impressão de que essa delação não está vindo tão forte quanto poderia ou se imaginava que viria em algum momento. E isso está dando uma sensação que pode ser falsa de algum relaxamento. Inclusive o governo, que se sentia muito acuado num primeiro momento, tem defensores, e aí eu estou falando ali de um entorno, de um ecossistema, de gente que às vezes nem está mais no governo, está disputando eleições, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, não é o pensamento de Sidônio Palmeira, por exemplo, de que o caso Master precisa ser explorado, porque tem potencial para atingir muito mais os adversários do governo do que o próprio governo.
talvez as pessoas estejam num certo auto-engano, mas que o clima mudou no mundo político de 4 meses para cá, mudou sim.